Boa noite. Boa noite. Nani, cadê você? Ih, Oiê. Oi, turma. Angélica. Tudo certo, gente? Peraí, que eu tô ajeitando aqui meu visual. Tu coloca a tua luz aonde? Hum. Boa noite. Boa noite. Eu diretamente do Hurricane Florence, falando de North Carolina. Se cair ao vivo, vocês já sabem por quê. Ai, gente, toma cuidado aqui, mas tudo certo. Oi, ô Lorena. A Angélica já é a segunda live que assiste hoje. É o garoto das lives. Ó, a Kátia voltou hoje. Oi, Kátia. Tô com saudade do pessoal, Lorena, toda a turma aí. Vamos Fernanda. prestigiar a Bora, turma? vambora, vambora, vamos trabalhar. Simba? Então, abre aí, abre as hostilidades aí, tu que é. Hoje, pessoal, vamos falar sobre um assunto que tá na fila há alguns dias. A gente estava pensando, fala, não fala, e aí vamos falar Ô, sobre Josi. fisiologia, vamos falar sobre metáforas, e hoje vai ser sobre metáforas. Haha. Então, o que que a gente vai falar hoje? Seu Fábio Fetter, doutor, coach, Então, life coach, PNL Master Practitioner. hoje vamos falar sobre metáforas. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre falar, né? E a sua importância. E no início era o verbo. É, Isso é muito importante, porque tudo, tudo na nossa vida começa quando a gente fala, certo? Enquanto ainda está digamos assim, no pensamento, no reino do pensamento, ainda não está materializado. Quando a gente fala, a coisa começa a se materializar, certo? Cuidado com o que pensa, porque aquilo que tu pensa se transforma naquilo que tu fala, aquilo que tu fala se transforma naquilo que tu faz. Então, eu tenho puxado já desde a semana passada lá no grupo, né, sobre as metáforas, para tentar instigar o pessoal a pensar um pouco sobre isso, porque é um tema bastante importante, né? A forma como a gente. O que é uma metáfora? Metáfora é um termo que vai sintetizar toda uma linha de pensamento em cima de alguma coisa, certo? ok. Se eu te disser assim, olha, que eu trabalho numa mina de sal, tu vai entender, tu sabe que eu moro em Lisboa, né? Tu sabe que Lisboa, tu vai imaginar que numa cidade, numa capital, não tem uma mina de sal, né? Então tu vai subentender que é uma metáfora que meu trabalho é muito pesado, que é muito desgastante, que é um trabalho árduo, rotineiro, talvez sem mal pago, né? Quando Embaixo eu de sol. debaixo de sol, né? Imagina uma pessoa trabalhando numa mina de sal. Então, o que acontece? A gente, nós mesmos vamos nos condicionando e vamos reagindo para essas metáforas que são, vou usar uma frase que tu gosta de usar, são aquelas histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Então, se eu começo a dizer que o meu trabalho é uma mina de sal,
que o meu trabalho, que o pessoal fala, vou lá para a senzala de novo, né? Eu vou para um tronco, vou voltar para a minha escravidão. Pedra. Vou lá partir pedra, enfim, começa a, digamos assim, usar termos negativos, o teu subconsciente vai se impregnando com isso, certo? E tu vai começar a reagir de acordo com isso, né? Isso serve para tudo. Quais são as metáforas que tu usa para descrever a tua vida? As metáforas são, enfim, como eu falei no início da conversa, ela é um conceito, certo? É uma frase, uma palavra, às vezes, é o suficiente para descrever todo um conjunto de ideias sobre alguma coisa. A metáfora, ela é entendida pelo cérebro como, Fábio? O teu subconsciente não entende ironia. O teu subconsciente é literal, é uma mente literal. Portanto, é literal, certo? Eu até falei uma coisa, aliás, uma pessoa lá no grupo respondeu uma coisa e eu fiquei, confesso, sem ar para ir lá dar uma resposta, né? Que eu perguntei sobre as relações, se a pessoa está procurando a sua metade da laranja, né? E alguém foi lá orgulhosamente dizer que encontrou a metade da laranja, que justamente, e ela deu exatamente a explicação que eu daria para uma pessoa que pensa numa relação como sendo a metade da laranja, que ela não é completa sem o seu companheiro, né? Então, tu imagina o que não é para o teu cérebro. Ok, a relação está indo muito bem, está funcionando, que excelente, mas e se aquilo acaba? Tu vai ficar incompleto. Tu é uma pessoa incompleta, por completo. Tu depende de outra pessoa para ser uma pessoa completa. O pior, né? Tem gente que diz, né, que achou a sua melhor metade. Quer dizer, a melhor parte dela não está nem nela. Meu, daí lascou. Daí ficou mais difícil. Né? É óbvio, dentro de uma ótica de não julgamento, né? Não existe verdades absolutas, mas a verdade é que a gente reage a essas coisas e a gente começa a se comportar e transformar a nossa realidade de acordo com isso. Se tu coloca as coisas dessa forma, tu vai fazendo com que a tua realidade e tu vai fazendo com que tu mesmo perceba a tua realidade como se aquilo fosse verdadeiro, certo? Então, o tema metáforas, na verdade, é um subconjunto da parte de um tema que é o vocabulário. A forma como tu te expressa, as palavras que tu escolhe para categorizar, para explicar as coisas na tua vida, é um tema tido como muito importante dentro da PNL e dentro do coaching, certo? Por isso que, por exemplo, é muito diferente a tua abordagem se tu vê as coisas como problemas ou como desafios. Né? Se comunicar de metáforas muitas vezes facilita muito, né? Eu vejo que tu usa muita metáfora, às vezes o entendimento fica muito mais fácil, muito mais acessível. Exatamente, porque fazer aquele negócio assim, esse linkzinho, essa pontezinha que às vezes poderia te poupar meia hora de conversa, tu faz uma e daí fala, pô, é verdade. Acessa uma outra parte do cérebro, parece. Porque por exemplo, uma outra forma de metáfora são os arquétipos. Os arquétipos são metáforas, né? Sim. Na verdade, é uma palavra ou algumas palavras que têm um conceito por trás. E aí depois é feito uma analogia. Certo? Então, olha, exemplo, qual foi outra que eu coloquei lá? Do happy hour, né? Que eu vi numa generalidade, né?
vivem pelo fim de semana, né? Vivem ansiosas pelo fim de semana. Sexta-feira, 18 horas, happy hour. Vou sair, vou beber, vou me divertir com os meus amigos. Óbvio que isso não tem nenhum problema. Mas é assim, é aquela ali a tua happy hour só, e o resto, né? E o resto do teu tempo não é a tua happy hour, tu não tem. O lance da segunda-feira também, né? Pô, começou a segunda-feira, né? Segunda-feira em si já é uma metáfora, né? Sabe como é que é segunda-feira, Segunda e a né? sexta, né? A própria. Exatamente, entendeu? Então, quais são as metáforas e na verdade, quais são as palavras que tu usa para descrever a tua vida? A tua vida é cheia de problemas ou a tua vida é cheia de desafios, né? A vida é uma luta ou a vida é um jogo? Eu não estou dizendo que é errado, por exemplo, dizer que a vida é uma luta. Eu adoro lutar, né? Sim. Mas, quando a gente fala em luta, está subentendendo uma perda, dor, né? Tem um conjunto de coisas por trás do conceito luta que vai te fazer encarar as coisas de uma forma diferente de que se for um jogo. Porque um jogo subentende-se que é divertido. Tá, e tu poderia dizer que a gente podia ter um pool, um conjunto de metáforas que geralmente cada um usa? Sim. Ou também estar atento, como a gente tem falado nas outras lives, né? Estar atento ou perceber, né, quais as metáforas já que a gente usa. E será que são benéficas para nossa prática? Ou será que a gente tem que reavaliar essas metáforas? Exatamente. Eu ultimamente tenho usado uma em tom de brincadeira, que eu explico assim, o pessoal fica às vezes chocado, né? Que eu tenho 3 filhos, não sei o que, tal. Enfim, não... Aí eu falo, cara, é assim, ter filho é que nem o treino do BOP. Já viu o filme BOP, Tropa de Elite? É que nem o treino do BOP. É igual, só que tu não pode pedir para sair. Essa é a minha metáfora. Não tem pede para sair. Sim, ó, que filho é que nem videogame. Vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Mais difícil. Vai ficando mais difícil. Não dormir a noite toda, ter que dar de mamar de 3 horas, ou cuidar de uma dor de ouvido. Essa é a fase difícil? Espera chegar nos 18 anos. Entendeu? Então, olha a metáfora que a gente está contando, né, pra gente a respeito da vida, né? Daí tu fica pensando assim, pô, quando eu falo isso, óbvio que eu dou risada, mas se eu fosse purista, né, isso não tem uma conotação pejorativa, né, por trás. Certeza, porque daí a gente fala que não tem como parar o navio, parar a terra e descer. Tem que ir lá cuidar. É uma responsabilidade tua e que ninguém mais pode pegar, né? São metáforas que explicam. Exatamente, né? Exatamente. É uma metáfora. Eu outro dia me lembrei dessa, até estava explicando para um amigo meu americano, fui explicar para ele, eu expliquei, sabe como é que é o treino dos Mariners, não sei o que, tal. É igual, só que não tem o sino lá no meio do campo pro cara desistir. No dia seguinte, tu tá ali de novo, entendeu? Por pior que tenha sido no dia seguinte tá ali de novo. Verdade, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas é verdade. É isso, Angélica. No meu caso, são 3 pessoas diferentes e 3 pessoas em estágios diferentes, entendeu? A Olivia acordando no meio da noite, a Luísa fazendo aquelas birras típicas dos 4 anos. E o Eduardo tá começando a ficar espertinho e dar resposta, entendeu? Então. Gente, é uma função, né? Daí daqui a pouco o que dá resposta dá exemplo pro que tá vindo na sequência. A Luísa, aliás, como é que foi? A gente estava aqui na mesa, até fazer um pequeno parênteses, a metáfora da Luísa, né? Ela me chama de gorducho, né?
és um gorducho, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu olhei pra ela e disse, tá mesmo gorduchinha, hein, Luiz? Ela assim, não, não, eu tô magrinha. Aí eu falei assim, não, tá gorduchinha, mas é mal? Ela, não, eu sou magrinha. Assim, mas é mal ser gorducho? Aí ela assim, sim, é. Daí eu falei assim, mas tu me chama de gorducho. Aí ela disse, mas tu és que nem o Beto. E eu assim, Beto, Beto. Luiz? Tem um tio que é o Beto, né? Mas o tio Beto é magro. Assim, o Beto, o tio Beto é magro. Não é esse Beto, é o Beto dos Incríveis. Ah! Aí eu comecei assim, ah, e ela, sim, tu és como um super-herói, porém gorducho. Teve uma que a gente foi no restaurante, que é um restaurante que tem comida colombiana aqui, e que é um lugar que quando a gente vai, é um lugar que a gente brinca, que é o que mais a gente se sente perto de casa, né? E daí a gente tem um café da manhã lá que tem uma batatinha picadinha, assim, uma batata assada com um creme. Daí a Laura fala assim: mãe, essa comida é uma delícia, essa batatinha. Daí o Guilherme: ai, mãe, parece que foi feito do céu isso aqui com um pedaço de nuvens, é uma delícia. Eu acho que Deus botou um pozinho aqui dentro. Daí semana passada eu consegui falar com a dona, conheci a dona do restaurante e falei: olha, esse restaurante aqui, e daí conheci ela e falei, né? Parece que tem um pedacinho de Deus e de nuvem e de pozinho e com amor dela. Ai, que delícia! Não sei o que, ela ficou toda feliz falando As isso. metáforas deles, né? As metáforas deles, olha que delícia. É a maneira deles explicarem o sentimento, né? Exatamente. Então, é por isso que é importante a gente cuidar a nossa forma de falar. Vou aproveitar até para estender aqui um pouco o tema, né, do vocabulário. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é muito visual, tá? Ele é muito visual. A gente guarda praticamente tudo em formas de imagens. Então, o que acontece? Quando eu te digo alguma coisa, tu vai normalmente transformar isso em imagens para armazenar. Então, se eu te falo assim, ó, Nani, traz leite do supermercado, né? Na tua cabeça, aquilo forma-se a imagem de tu pegando leite, por exemplo, ou alguma imagem associativa para tu trazer o leite. E é assim que o cérebro funciona. Só que tem uma peculiaridade. Não existe nenhuma imagem para a palavra não. Então, se eu te falo assim, ó, Nani, não esquece de guardar o leite, de trazer o leite. Tu vai lembrar, só esquece do leite. Exatamente, não existe uma imagem, não existe uma forma que teu cérebro, tu tem que primeiro pensar em esquecer do leite para depois negar. Por isso, se tu trabalha, até quando tu vai falar com as pessoas, usando a negativa, a pessoa tem dois trabalhos. Ela tem que se lembrar daquilo que tu falou. E depois afirma. Só que como não tem uma imagem, ela normalmente tu tá dizendo pro cérebro, se eu falo assim, ó, não esquece, o teu cérebro tá armazenando ali, esquece, entendeu? Nossa, a gente usa muito isso no Pilates, sabia? Na hora de dar aula. Eu tenho treinado isso e é tão difícil. Porque a Quando gente tu tá vai, acostumado. quando se dá conta, tu já falou. Não faz isso, abaixa isso, não. Ó, e tá aí a Temis, que é professora de química, quando vai dar aula para os alunos, Temis, se tu fala assim, ó, não esquece que um molde, não sei o que, a pessoa, tu tá dizendo para a pessoa, esquece que um molde, não sei o que, entendeu? Então é assim, ó, lembra que não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? Quando tu dá aula de pilates, né, aí tu diz para a pessoa, não curva as tuas costas, Uhum. né? A imagem é costas curvadas, não curva as costas.
Uhum. Quando tu Primeiro disser, tem que ouvir um recado e depois dizer. Melhor para falar depois traduzir. cresce, Se tu cresce. disser, mantém as costas retas, né? A pessoa está aguardando a mensagem da maneira correta. Então, a forma como tu fala com os outros, né? E a forma como tu fala contigo também é importante nesse aspecto, né? Não só as metáforas, usar metáforas positivas, né? Metáforas construtivas, metáforas que vão amenizar o impacto daquilo que é negativo. Por exemplo, a minha vida é cheia de problema, estou passando por uma fase cheia de desafios, Ou tá entendeu? passando um furacão na minha vida. Tá passando um furacão na minha vida. Minha vida tá um furacão. Imagina, como é que tá a tua vida? Nossa, parece que passou um furacão. O que que a pessoa imagina, né? Ah, parece que Tudo passou um pelo furacão. contrário. Pô, que a pessoa não tem nem casa, né? Levou tudo, enchente, morreu metade da família, né? Ao passo de dizer assim, pô, não, então como é que poderia substituir, né? Ah, não, estou passando por uma reorganização super grande na minha vida agora. Nossa, estou Ah, fazendo não parece metáfora. Tô passando por uma reorganização, não parece uma metáfora. Ah, acabou de passar um tornado aqui, mas já tá tudo se organizando. O importante é tu falar de forma. Saiu da categoria hurricane para tornado, já é uma coisa. Então, assim, como é que tá a tua vida assim? Ah, sobrevivemos todos, né? Acabou de passar um hurricane level 1 aqui. Bagunçou tudo. Ou então, passou por um período em que eu estava. Como é que dizia? Eu já falei dele, o Maurício, meu amigo, aquele que fez uma retirada estratégica Aham, no olha, essa lugar. retirada estratégica também. Esse termo é bom. Caraca, velho, tu rodou de novo? Não, fiz uma retirada estratégica. Foi inteligente da parte dele, né? Colocar as Sim, coisas que dessa ele forma. não repetiu, né? Ficou como se ele Tipo, o cara forever. que rodou de ano, né? O cara fracassou. O cara que fez uma retirada estratégica, aquilo Meu não é um Deus. fracasso, né? Foi uma opção. Foi uma boa metáfora, né? Da parte dele. Ele quit antes. Então, é importante cuidar a forma como a gente fala, intrapessoal e interpessoal mesmo, porque a gente está sempre em diálogo com a gente, né? Sim. Então, é importante ser positivo, usar construção frasal de forma positiva, né? A gente está muito acostumado a trabalhar pela negativa, né? Tanto pode ver as E por nossas. que que essa tendência do cérebro é uma tendência pessoal, é um costume? Por que que a gente fica no não? Né? Porque assim, a tendência, talvez. Ontem eu estava assistindo uma. Ontem, essa semana eu estava assistindo uma palestra do Rossandro, e daí ele estava falando assim, ó, fizeram uma pesquisa do tempo e da quantidade de neurotransmissores, ou de cortisol, de serotonina, que as pessoas assistindo, vendo uma revista em consultório, sentado vendo o consultório, e depois era a mesma assistindo stories do Instagram. Diz que demora um tempo X ali para fisiologicamente começar a se produzir uma mini depressão. Porque tu Uhum, começa a ver coisas que tu quer, coisas que dizem que tu precisa ter, coisas uhum, que dizem que você não tem essa barriga, você não tem esse cabelo, você não tem esse carro, e começa a incutir uma coisa ali de que, né, é necessário aquilo, e que ali se institui a depressão. E daí ele falou, ele até brinca, e daí a página mais matadora é quando aparece o marido. Daí quando aparece o marido de barriga sarada, casa limpa, daí enfim, daí tu joga a revista longe, tu não quer mais saber. E eu achei engraçado ele comparar isso, assim, dele falar da família pote de margarina, e são uhum. coisas que tu busca como se fossem realidades. E o momento que tu começa a buscar alguma coisa fora, né?
começa aquilo, eu não tenho, eu não sou, eu não. Então, o que que Uhum. eu tenho, o que que eu sou? O que que eu possuo dentro de mim? Não o que que eu possuo de ter. O que que Uhum. eu sou? E aí começam esses nãos repetitivos aí. Sim, se tu for olhar, né, até como é que a gente cria as nossas crianças, começam a andar pela casa, começa aí, não mete a mão aí, não põe a mão na tomada, não, né, quer dizer, na verdade é uma forma de proteção, de educação e tal, mas a gente vai, talvez seja um fenômeno social, né, E como talvez é que a seja, gente faz para fazer isso, por exemplo, é, vamos supor, no estúdio de Pilates, né? Como é que a gente pode usar essa ferramenta? Aqui eles falam, eles usam o termo cueing, é que tu começa a levantar a bola, né? Tu começa a fazer esses questionamentos, né? Ou essas imagens, que são as metáforas, né? Ah, uhum, vamos crescer axialmente. Ah, vamos. Imagina que tu tem um monte de balão de hélio amarrado no topo da tua cabeça e esses balões de hélio vão te levar e fazer tu uhum, crescer. Então, são ferramentas que tu usa para acessar a outra parte. Então, tu tem que exato. começar a inventar e criar as tuas próprias. Não, mas é mesmo por aí, Nani, porque tu vê, olha só, muitas vezes, né, quando tu vai conversar com alguém, e, assim, na área do coaching isso é bastante comum, né? Perguntar para a pessoa o que que ela quer e a pessoa consegue te dizer o que que ela não quer, né? Aham. Ah, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquele outro, não. Só que acontece, vou usar uma metáfora agora, uma analogia. Quando a gente está aprendendo a dirigir na escola de condução defensiva, o que acontece? Quando tu perde o controle do carro, né, então o carro começa a sair de frente numa curva, a tendência é tu olhar para onde tu vai bater, né? Só que isso está errado, tu tem que olhar para onde tu quer ir. Que essa é a forma correta que tu vai controlar o teu carro. Portanto, teu carro está se desgovernando, está indo em direção ao muro, tu olha para o muro, tu vai dar justamente no muro, né? Tu tem que olhar para onde tu gostaria que o carro fosse, que é para o teu corpo conseguir reagir de forma a tu guiar o carro para lá. Então, é Interessante. exatamente a mesma coisa. As pessoas ficam preocupadas que ela não tem isso, não tem aquilo, não é aquele outro, né? Ao invés de estar preocupadas com aquilo que ela quer efetivamente ter, né? Com aquilo Isso que é ela quer uma efetivamente ter. boa forma. Aonde tu quer ir, aonde tu quer chegar. Exatamente. A pessoa começa, porque eu não quero, não sei, eu não quero. Ah, tá, muito bem, mas o que que tu quer? Entendeu? Lá tá fugindo, né? Ou tu tá perseguindo alguma coisa em específico, né? Lembra da nossa live, da dor e do Da prazer? dor, do prazer. Tu tá indo só por ir, né? Exato. Para Ou onde tu é já que tu está efetivamente quer mirado ir? numa coisa. Exato. E aquilo que o exemplo que tu deu no estúdio de Pilates é mesmo isso, é dizer aquilo que tu quer que a pessoa faça, ou aquilo, como é que é a forma correta da pessoa fazer. Feedback sanduíche, lá no meio, né? Ah, pô, Elogia, faz muito bem, pô, observação. tá sentado direitinho, tá legal, a posição das tuas pernas tá ótima e vai ficar ainda melhor se tu endireitar as tuas costas agora. Entendeu? Ah, pô, melhorei muito a minha didática de dar aula quando eu estou explicando, dizer pro cara assim, cara, tá, olha, no geral, tá tudo aí o que tu precisa fazer, tu tá fazendo. Pô, tu fez tudo o que precisava fazer. A única coisa que tu precisa melhorar aqui, ó, é puxar essa manga aqui um bocadinho mais cedo, um pouco antes. Ela tá um pouco atrás, daí ele tá colocando o cotovelo no chão, tá vendo? Se tu puxar um pouco antes, ele não vai ter tempo de colocar o cotovelo. Aí o cara, ao invés do cara pensar assim, pô, tá tudo errado, não, tá tudo certo. Nossa, isso é fundamental. É só aqui, ó, um Porque daí cliquezinho, também tu mexe com a autoestima da pessoa, né? exato, entendeu? Ela se sente reconhecida, né? E vamos lá ver, tá? Ok, em alguns casos
a pessoa está fazendo quase tudo errado, certo? Aí tu não arrebenta com ela. Tu diz assim, opa, peraí, vamos só corrigir aqui, ó, uma coisa. Essa mão não é desse lado, é desse. E essa aqui não é aqui, é aqui. E agora tu tá, ó, pronto, tá na posição certa. Já tá ótimo para começar. Agora vai lá e faz o movimento. Isso, legal, só que ao invés de ser para trás, aqui agora, ó, tu cai um bocadinho mais pro lado. Sentiu como ficou diferente? E aí tu vai refinando, daí a pessoa vai fazendo um pouco melhor, vai fazendo um pouco melhor. Cara, pô, olha que diferença. Há 3 movimentos atrás não estava tão refinado quanto está agora está super refinado. Agora só levanta um bocadinho mais teu joelho aqui para tu sentir ainda como é que vai ficar, né? É claro, para isso tu conta com a tua experiência, né, de dar aula. Diferença. Que é da tua experiência, dá esse reforço positivo. Que às vezes tu quer fazer, mas te falta palavras, não sabe nem como. Exatamente. É óbvio que para dar uma aula e tu conseguir dar esse feedback, né? Tu tem que conseguir olhar para aquilo que a pessoa está fazendo e priorizar aquilo que é mais importante, que ela precisa corrigir primeiro, né? Mas atuar sempre de forma positiva, sempre de forma com assim, olha... Tá ganhando, né? Eu conheço um cara, que o cara até, ele é bom, assim, sabe? Só que ele, quando vai dar a explicação dele na aula, o cara quer cobrir tudo, os sims e os nãos, né? E fica super... No final das contas, tu assim, mas onde é que o cara começou, onde é que o cara terminou, porque eu já não me lembro. Porque o cara derivou para todos os lados. Muito de detalhe. Exato. Em vez dele ir, né, olha, para aquela direção que a gente vai, vamos tratar disso, e o Cs a gente fala depois. Mas, enfim, isso é só uma parte. Usar a linguagem positiva. E quando a gente fala com a gente mesmo, né, também. Fundamentalmente, porque o nosso subconsciente, ele é literal. Ele é um cérebro literal. E lembra quando a gente fez aquela analogia, né? A nossa mente consciente é o CEO, né, do cérebro. E o resto, nossa mente subconsciente, é o resto da empresa. Então, aquilo que o CEO fala é interpretado ao pé da letra. Sim. Certo? Então, é muito importante a gente dar a ordem certa lá para baixo. Conscientemente, usar as palavras corretas, né? Verbalizar de uma forma positiva. Aquilo que for pesado, a gente amenizar. Né? Porque bem aqui que a gente falou desde o início, as metáforas, elas são utilizadas a nosso favor ou contra a nosso malefício, no caso. Exatamente. Se tu tá usando metáforas que só te denigrem ou só te botam para baixo, no final tu só vai dar ruim. Exatamente. Meu trabalho é uma M, eu tô lascada, eu tô não sei o quê. São as historinhas que tu te conta. E daí tu só vai ter um reflexo negativo de tudo isso aí. Exatamente. E assim, tanto as mensagens que tu conta, né, internamente, como o que sai da tua boca. Exato. Imagina, como é que se comporta uma pessoa que diz que o trabalho é uma M? Sim. Né? Como é que se comporta uma pessoa que diz que a faculdade é super cansativa? Né? Não, pô, isso aqui é super cansativo. Super cansativo. A pessoa está se convencendo que ela está cansada. Isso aqui é super cansativo. Isso aqui é super cansativo. Né? Olha, eu tô vendo um monte de nova entrar aí, ó. A Keila, a Márcia, a Zezé. O Reno. Boa noite, pessoal. Então... Estamos falando de metáfora hoje, gente. Quais exatamente. são as metáforas que a gente usa para definir algumas coisas pra gente e no nosso meio de comunicação, as ferramentas que a gente está utilizando. Então, na PNL, a gente usa muito conceitos de gramática transformacional, que é a forma como tu vai usar as palavras
para justamente descrever as coisas na tua vida, se descrever, entendeu? Se comunicar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, né? É muito, tu vê, voltando ao exemplo, é muito mais eficiente tu dizer para a pessoa, endireita as costas, do que não faz Não faz assim, porta. entendeu? Assim, endireita as costas. Aí a pessoa não, não tá achando endireita, não sei o quê, daí tu, com a tua experiência, tu vai buscando lá. Imagina que tá correndo água fria nas tuas costas, como é que tu faz? Aí a pessoa, assim, isso, assim, entendeu? Gostei dessa. Vou usar. Aí, aí tu vai buscando essas formas, Saquinhas. né, de acessar a pessoa, né? Cabeça, topo da cabeça para cima. Assim, mas assado assim? Não, olha, imagina que tem um fiozinho aqui, ó, no meio da tua cabeça, né, que tá te puxando para cima assim, e a A cabeça gente separa fala, de essa a mim. gente fala, uma que a gente aprendeu lá no nosso curso de formação, que a gente fala, empurra o livro. Ela faz uma dinâmica com a gente no início da formação, que todos colocam o livro na cabeça e saem a Ah, caminhar pela sala. Então ela fala, ah, empurra o livro, empurra o livro. E ó, aquilo ali empurra o livro. fica do início ao fim. Hoje tu vai dar uma aula, tu fala, empurra o livro. E a pessoa nem sabe o que é o livro, mas ela vai lá e empurra. Quem já passou Exato. pela dinâmica. Exatamente. Entendeu? Ó, Então, Kátia ali, ó. Cheguei a fazer o gesto do a água então, correndo nas costas. Todo mundo pensa, né? pô, Palavras que a gente usa para poder trazer a imagem para a pessoa, né? exato. A água Olha, passando nas costas, perfeito. Tu vai crescer, tu vai fugir daquela água. quando, Muito quando bom, muito eu, bom. quando eu explico para os meus alunos também, olha, agora esse braço aqui, ó, tu estica aqui, ó, no peito do teu adversário, não sei o quê. Assim, ó, imagina que teu braço é uma barra de ferro. Essa é a, Aham, fica muito mais fácil, sim. essa Tem é a uma outra, metáfora. tem uma professora, ela usa, eu acho fantástico, ela fala assim, a bainha do corpo, na hora que tu vai flexionar que eles falam bend, né, dobrar, Uhum. tu vai esticar como se estivesse esticando e arrebentando a bainha. Imagina uma Uhum. costura, que tem uma costura na lateral de fora a fora. Tu vai esticar essa costura do teu corpo. Eu acho muito legal. E é Exato. fácil. Te vem na hora aquela imagem. Exatamente. Tu vê, quando tu consegue traduzir uma sensação em palavras, né, como esticar a bainha, água fria nas costas, né, isso é mais fácil de ser entendido, né? Tinha um cara também que dava um treino, que eu sigo ele, e o cara estava explicando uma flexão, tu botava as mãos no chão, assim, e com uma bola na frente do peito, né? E aí tu tinha que tocar na bola, tocar no chão, tocar na bola, tocar no chão. Aí ele dizia assim, o chão é lava, entendeu? Então, Ah, o que significa, né? Tu pode mal, deixar. mal toca e volta pra bola, né? Tudum, tudum. Então, são formas de tu explicar, são metáforas, são analogias que vão Sim. melhorar o entendimento. E daí melhora a tua comunicação, seja com teu aluno, seja com teu colega de trabalho, seja com quem for. Mais uma ferramenta de comunicação. E até para tu Exatamente. se fazer entender, né? Que é a parte mais importante. Ou até traduzir alguma coisa. Falei, cara, o cara não tá entendendo. Usa metáfora. Exato, exato. É bem legal, assim, sabe? Quando tu, Comunicação ativa, né, Fábio? quando tu conecta com a pessoa, tu vai lá usar exemplos da vida dela, Sim. entendeu? Tu vai lá usar exemplos da vida dela. À medida que tu vai conhecendo, imagina, vou conhecendo as pessoas que são, Lembrei de uma agora. hã? Não, a Kátia vai saber da história. Tem uma história do homem moda atual. Quando a pessoa tá muito mamada, tá muito mal, vai achar lá homem moda atual. Era um chaveiro.
Ah, que tinha a chave do carro, todo mundo tinha perdido a chave do carro, e era o chaveiro do homem moda atual. Quando não lembra mais de nada, homem moda atual. ou em moda atual. Então, é, perdi o meu fio da meada. Falando das pessoas que utilizam as Ah, metáforas para. exatamente. Quando tu vai conectando com as pessoas, tu vai conhecendo, tu vai usando, fazendo metáforas e fazendo Da vida analogia dela. dentro da vida dela, né? Então eu quando estou conversando com o pessoal que é da informática, eu uso metáforas na informática, né? Sim. Eu falo, deleta isso, cara, entendeu? Faz um Vamos drop nesse passar ficheiro, isso. faz um drop nesse ficheiro. Quando eu estou falando com o pessoal do jiu-jitsu, né? Eu quero que o cara deixe esse assunto para trás. Eu falei, pô, cara, bate, começa de novo, entendeu? Já tem uma série de conceitos ali que, que para pessoas são fáceis, né? Se eu falar para um cara que treina jiu-jitsu, assim, pô, velho, tá se debatendo com isso? Bate, começa de novo, bora, Dá uma entendeu? zerada. Isso eu vou passar agora, né? Começar a dar aula em inglês, eu vou ter que refazer todas as minhas metáforas. Tem Entender o que que falam aqui, como é que vai ser. Oh my God! isso. Tu vai ter que aí pegar coisas da cultura local, né? Para ser o mais tá o mais conectado possível e ao mesmo tempo, olha que legal, tu vai trazer coisas novas, Ah, sim. né? Vai trazer coisas novas, tu vai ter o teu toque pessoal, porque tu também já não vai, tu ainda não está contaminada pelo, Jargão olha, local. olha a metáfora do Fábio, né? Tu não está contaminada, né? Aham. Né? Então, tu ainda não está sob influência, né? Das coisas locais. Então, vai ser legal, né? Vai ser um plus aí na tua aula. Um Né? desafio. Aqui, por exemplo, é super interessante, porque as metáforas que a gente, no Brasil, a gente usa muito mais do que o português, né? O português de Portugal, ele é mais estanque, assim, né? E o nosso português do Brasil, ele é mais criativo. Então, a gente traz muitas metáforas para cá, muitas analogias, formas de, enfim, de falar, e dá uma variedade. Ele se surpreende. Se surpreendem muito, assim, e é legal porque aquilo que é diferente também causa um impacto, né, pela E diferenciação. grava de alguma maneira no cérebro. Uhum, grava, porque a memória, ela é ativada pela emoção. E daí a metáfora pode virar piada interna também, né? Uhum. E vira, muitas vezes vira. Ó, Márcia tem um português de Portugal, hein? Tem descendência. Ó, o povo É, fala mais ao pé da letra. Uhum, que nem o alemão também, né? fala mais ao pé da letra, assim, o português aqui é bastante mais ao pé da letra. Até é engraçado, uma vez eu já trabalhava numa empresa, tinha uns 3 anos, e trabalhava do lado de uma menina que era portuguesa, né? E um dia, vou falar com um amigo meu, que é brasileiro, no telefone, e normalmente eu saía para atender, naquele dia atendi ele ali, tava falando com ele normalmente, né? Quando eu desliguei, ela assim, é assim que vocês falam. Porque no trabalho, quando estou aqui com o pessoal português, não sei o quê, eu falo no outro ritmo, né? Sim, Eu não mudei o meu sotaque, porque nunca julguei necessário. Mas algumas palavras eu uso diferente, sim. não abuso de gírias, não sei o quê. Uma vez, eu me lembro uma vez, uma amiga minha, a gente morava em Fortaleza e já dava muita diferença. Muita. Do sul de Porto Alegre para Fortaleza. Ela era Uhum. professora de matemática e eu me lembro que ela falou, Nani, eu falei para eles assim, eu vou ter que dar uma mijada em vocês. Ela disse que todos os alunos pararam na hora, eu assim,
Como assim, professora? Pô, não sei o que, você só funciona à base de mijada e não sei o que. Aquilo ali causou um tan, tan, tan. Um impacto, né? Muito, muito. Muita diferença. Muita. Eles perguntavam: ah, mas quer que engome? Quer que engome a camisa? Não, como assim engome? Não, quer que engome? Deve fazer o. Quer que passe a camisa. Então são formas de comunicação, né? Não, quando eu cheguei aqui, cara, aqui bunda não existe. Existir, existe, né? Mas é rabo e cu. Eita, nós. Então o pessoal saía da aula de spinning na academia que eu recém tinha chegado, e a menina dizendo assim, me dói o cu. Maior naturalidade. Maior Daí tu fica naturalidade. naquele climão assim, bah, a aula foi puxada, hein? Fica esquisito. E outra, injeção é pica. Vai tomar uma pica no médico. Vai tomar uma pica no cu. É a coisa mais normal aqui. Não, eu fui no médico, tava doente, tive que tomar 3 bezetacil, tive que tomar 3. É a coisa mais normal do mundo aqui. Nossa, brasileiro chega e fala, não, Porra, tu chega aqui, cara, obrigada, tô boa já. tu recém-chegado aqui, não conhece a pessoa, ela vira pra ti e dizer, porra, meu cu tá doendo. Aí nego diz, Nada mais é que a minha bunda está doendo. não, um amigo meu veio pra cá, professor de educação física, Meu Deus do céu. cara, cara todo galã, forte, bonitão, não sei o quê. Aí foi dar aula de musculação para uma menina. Meu Deus. E lá ele, muito profissional, um cara muito profissional, não sei o que e tal. Daí dando aula de explicação dando explicação para a menina, não sei o que, e ela lá pelo meio, mas você é muito grosso. E ele, o que que eu falei, né? O cara ficou branco e tal. Pô, no dia seguinte ela apareceu lá, procurou ele, pensou, tudo bem, né? Não deve ser tão grave, né? E aí lá explicando outra série pra ela, não sei o quê, De e ela, novo. mas tu é muito grosso. E o cara, caraca, velho. Aí ele foi falar com a diretora do clube, O né? que é grosso? Ele falou assim, olha, pá, não sei o que que eu fiz, mas a menina veio aí, já me falou 2 vezes, eu cuido um monte, né, da forma como eu falo com ela, não sei o quê, mas ela tem alguma coisa que eu falo que eu ainda não descobri o que que é. Se ela reclamar de mim, tu já sabe, mas o que que foi? Não, pô, eu explico pra ela as coisas, não sei o quê, lá pelas tantas, ela me chama de grosso. Aí a diretora do clube, grosso aqui é gostoso. Barbaridade! Ai, ai, ai. Jesus! Ela dando E uma aqui nem cantada no cara, pegou. meu. Ela dando uma cantada no cara, e ela devia estar pensando, porra, mas ele é grosso, mas é burro, porque Tu, o que eu falo, o cara não se mexe. meu Deus do céu! Não, mas a da mulher do spinning foi a melhor. E daí depois de tomar injeção. Barbaridade. Cara, o que É. deve ter brasileiro aí não Ah, entender não! Então, e comunicação. fila é bicha. Então o cara vai no Não são hospital. nem metáforas, né, Fábio? São palavras de uso da cultura. E acaba que para nós Exatamente, exatamente. Mas é entender. engraçado, porque assim, quando também tem aqui, ó, fila aqui é bicha. Então o cara vai no hospital, entra na bicha para tomar uma pica no cu. Pronto, acabou, né?
Mas tu vê, é engraçado, porque pro brasileiro, é aquele impacto, cara. Eu só precisei ouvir uma vez. Meu Deus, nunca mais esqueceu. Nossa senhora! Porra, ligava pra geral, dizia, dei de conta, não sei o quê. Não, imagina quando for na real, que tu tiver mesmo que ir no hospital e acontecer isso, tu vai rir muito. Tu vai falar, fica no cu, feliz e rindo. Aí, ó, a Angélica dizia, vai ter que pedir uma cartilha. Mas é engraçado porque é o seguinte, eles estão muito mais habituados com o nosso português, porque aqui passa muita novela, do que nós com o deles, né? A gente não tem muito português de Portugal no Brasil, né? Então, quando a gente chega aqui, é mesmo é um impacto, né? Mas, enfim, metáforas, né? Sim, que acaba que viram metáforas pra gente. Pra eles é a palavra normal da cultura. Metáfora. Quando a gente está dando aula no Brasil, a gente usa quadril, né? Fala em quadril. Aqui não, aqui é anca. Né? Que tu fala quadril, em geral, brasileiros, pá. Brasileiros. Então, entendeu? Como é que é? Ainda se ouve chamar fila de bicha. Ah, eu não sei onde. Não em Porto Alegre. Lá no Rio Grande do Sul. Nossa, em Porto Alegre eu nunca tinha ouvido falar. Então. Muito. A gente muito. Então vamos usar metáfora, gente, para se comunicar. Vamos avaliar as metáforas que a gente tem usado para nossa vida, ver o que está sendo. E tá atento, né? A hora que a gente usar a metáfora, vamos ver se bate o sininho aquele. Putz, olha só. Exatamente. Pode ser uma metáfora que esteja te levando de uma maneira pejorativa, né? A Josi que eu sei que malha bastante, né, Josi? Aquele dia de perna, como é que é? É o inferno? Em Rio Grande, colonização muito importante. A Márcia está falando que em Rio Grande usa rixa. Sim. Então. E como é que é aquela frase ali que tu falou que na PNL vocês usam muito a gramática, o quê? Transformacional. Como é que é isso? Tem algum lugar que a gente possa ler sobre isso? Se você puser no Google, vai encontrar. Mas é basicamente. Transformacional? Exato. É justamente isso. É tu adequar o teu discurso à pessoa, né? Por exemplo, muito daquilo que a gente já falou aqui desde da primeira live trata disso, né? Por exemplo, tu adequar o teu discurso conforme for o perfil MBTI da pessoa, né? Se a pessoa é mais visionária ou se a pessoa é mais terra-terra, né? Se a pessoa é mais planeada ou se a pessoa é mais, assim, das possibilidades. Isso é uma forma de tu adaptar o discurso. Na PNL também se fala muito, assim, dos auditivos, dos visuais, dos sinestésicos, que é um termo que, segundo a neurociência, nas lives que a gente está fazendo com o Thiago Tabajara, não é comprovado cientificamente. Ele diz que isso não existe. Mas a verdade é que na PNL assume como uma pessoa tendo uma vertente mais sinestésica, ou mais auditiva, ou mais visual, e aí tu adequar os teus termos para esse lado, né? A Nani é sinestésica, ela, Nani, como é que tu tá te sentindo? Como é que tu sente? Sentiu o que eu falei? Né? Vou te dar um toque sinestésico, entendeu? Visuais, pô, tá vendo? Como é que tá, sinestésico, como é que tá o clima aí? Auditivo, pô, não tô gostando do tom da conversa. Entendeu? Isso é tu, tipo, adequar o discurso, né? Às vezes tu tem um auditivo tentando se comunicar com um visual e o visual fala assim, pô, tu não consegue ver aquilo que eu tô te falando, e o auditivo diz assim, eu não entendo, não tô te entendendo. Não tô te entendendo, não. Entendeu? Então, isso faz tudo parte desse tópico de gramática transformacional. Falar na positiva, usar metáforas
que vão te impulsionar para frente, né? Qual é a metáfora que eu tenho para a vida? Né? O que é a vida para mim? Qual é a metáfora que eu tenho para o trabalho? Como é que eu, né? Se eu uso alguma metáfora para o meu trabalho, como é que eu tenho isso representado dentro da minha cabeça? Qual é a metáfora que eu tenho para a minha relação, né? Ou para as minhas relações, né? Sim. Minhas relações com os meus filhos. Eu vou lá pro meu treinamento com o BOP. Então, Pede pra sair sem sair. exatamente para. Pede. Pede Só para pede, sair. porque não vai Né? poder Pede sair. para sair. Quer sair? Não, amanhã nós estamos aqui de novo. É, Querer quer, mas não dá pra pedir. entendeu? Então, isso tudo faz parte desse tópico de gramática transformacional. Usar Sim, qual é o teu vocabulário para as coisas, entendeu? De forma muito que bom. Muito bom, gostei dessa live, gente. Obrigada. é, Ai, adoro esses muito legal. coraçõezinhos. As lives são maravilhosas, mas hoje arrasaram. Parabéns. Ai, te deu risada, né, gente? Falando como é que Que estão com mais? injeção Olha, na bunda lá em Portugal. Ainda tem que ficar na bicha esperando. Ai, Fábio, muito bom. Vou começar a fazer meme da gente. mais coisas. É, se referir às coisas como sendo muito difíceis, como sendo muito complicado, isso é muito complicado, né? Isso tudo faz parte do mesmo tópico, né? Uhum. Então é importante. Vamos começar a adequar e escolher as metáforas mais cuidadosamente. Exato, né? Como é que eu vou Metáforas me referir positivas ao e meu cuidadosas. trabalho, né? Como é que eu vou me referir à minha vida, à minha relação com os meus filhos, com meu marido, com minha mulher, minha namorada, né? Uhum. A Porque, de certa fase forma, que a elas gente está ajudam a passando. transformar. Elas ajudam a transformar de dentro para fora, né? É um Exatamente, recadinho cara. que tu fica se dando ali, como se fosse mensagem subliminar. Exatamente, exatamente. O termo é mesmo esse, entendeu? Tu tá ali e tu tá repetindo para ti. Se tu tá repetindo que sempre é tudo muito difícil, as pessoas são muito complicadas, pô, tu vai trabalhar de acordo com Fica, isso. né? Acaba que a mensagem que fica é essa. Essa é a mensagem que fica. Essa que é a verdade. Então é assim, claro, isso As não é uma lives coisa. são ótimas, as lives são melhor que Netflix. Ah, gostou Opa, dessa, né? quem é que disse isso, cara? Eu? Ah, tu? Pá, fui procurar ali, Tchau, Angela. Angel. fui ali procurar, pô, quem é que diz isso, cara? Eu? Eu, eu mesmo. Ih, ó, o pessoal tá aqui 1 hora com a gente e não tá no Netflix. Pode crer. Isso é uma coisa que Ai, a gente vai transformando, né, devagarinho, tá consciente, tá presente, tá atento, aos né? pouquinhos, né? Aos pouquinhos, vai transformando, né? Também não sou fundamentalista do tipo, não falo merda, não falo palavrão, né? Eu não, minha linguagem é completamente limpa e transparente, né? Não, não precisa ser Vida chato, né? real, gente, vida real, não é vida do Instagram, não é vida de Não precisa se transformar perfil. numa pessoa chata, né? Não precisa se transformar numa pessoa chata, né? Em ajuste, vida em ajuste, em transformação, Exatamente. ação. Vai, e assim, né? Uma coisa que para mim pode ter um impacto bem negativo, para ti pode não ter tanto, né? Sim, entra numa outra reverberação. Vai acabar. 20 segundos. Tchau. Tchau, galera!
Valeu, gente, até quinta que vem. Acho que quinta que vem vai ser fisiologia. Faz uma Vamos falar. careta, faz uma careta. Tchau!